Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você esteja assistindo a este vídeo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, antes de mais nada, se você quer ficar bem informado e quer também me ajudar a informar cada vez mais pessoas, eu peço para você já ir deixando o seu like, compartilhar o canal e se inscrever nele caso você não seja inscrito, tá bom? Te agradeço também que você fale do canal para os seus familiares, seus amigos, para que a gente possa crescer e aí eu consiga fazer lives, porque tem mecanismos, né, que a gente tem que, regras que a gente tem que ultrapassar para que o YouTube passe a oferecer os nossos vídeos para o máximo de pessoas possíveis. Então, dependo aí da colaboração de vocês para que a gente consiga fazer o canal crescer cada vez mais, tá bom? Desde já eu te agradeço. Bom, minha gente, Paulo Guedes diz que a melhor resposta para a crise é, pasmem, continuar fazendo reformas. Pelo jeito, ele ainda não compreendeu que as reformas talvez não sejam o caminho correto. O dólar continua disparando, está quase R$ 5 e a Bolsa de Valores caiu 10%. O ministro tenta passar uma tranquilidade para o mercado, né? Dizendo que é o coronavírus, que ele está tranquilo, que a equipe dele também está tranquila, que ele já passou por isso em outras vezes. E aí eu fico me perguntando o seguinte: ele fala também que as duas reformas agora que tem que ser feita de qualquer jeito, porque senão o Brasil vai afundar de vez. Engraçado, né? A gente já ouviu esse discurso antes, né? Mas aí ele fala que tem que passar a reforma da administrativa e a reforma tributária. Engraçado que a gente ouviu lá no governo Temer que se passasse a reforma da Previdência, aliás, a reforma trabalhista, que o Brasil iria lá nas alturas, né? Que ia crescer, que ia dar tudo certo, que 2020 ia bombar e blá 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 e blá blá blá. Passaram-se a reforma, trocou o governo, Bolsonaro se elegeu, infelizmente. Aí a reforma a se passar foi a reforma da Previdência, não é? A mesmo discurso. Se passar a reforma da Previdência, os investidores vão ficar felizes e vão depositar dinheiro aqui no Brasil e tudo vai crescer, os empregos vão voltar e e o PIB vai ser lá nas alturas dos 2,5%, sei lá. Passou e nada, né? Tudo continua ruim. Aí agora ele vem com esse mesmo discurso de que tem que passar a reforma administrativa e tem que passar a reforma tributária, porque só assim vão ter investimento, o Brasil vai crescer, os empregos vão voltar e tudo vai ficar maravilhoso. Em que país, cara pálida? Porque no Brasil parece que não é, né? E aí eu pensando no neoliberalismo, eu fiz uma comparação. Sabe o que que parece o Paulo Guedes com o neoliberalismo dele? Parece aqueles filhos mimados. Sabe aquelas crianças bem mimadas que a gente cria muito mal criado quando é criança e depois quando cresce também? A diferença é que quando é criança a gente consegue controlar. A criança só vai no mercado e quer um pacote de biscoito e a gente não pode dar, ela faz lá o showzinho dela, a gente se envergonha, tem mãe que até perde a cabeça, bate na criança lá no mercado. Aliás, eu odeio isso, né? Porque deixa para educar na rua e não em casa, mas tudo bem, né? E aí o problema meio que passa, né? Você volta para sua casa, com vontade de matar aquela criança, mas aí no caminho ela faz uma gracinha ou outra, você é mãe, é pai, é bobo, se esquece. Enfim, quando chega em casa, perdoa. Aí até conversa com a criança, pede para ela não fazer mais aquilo, blá blá blá. Ela te promete que não vai fazer. Quando é na próxima ida ao mercado, a criança se esquece da promessa, porque ela é ultra mimada,
E aí ela novamente faz o mesmo chilique, só que agora ela faz em dose dupla, né? Porque em vez de querer só um pacote de biscoito, ela quer o pacote de biscoito e quer também o suquinho e o danoninho, né? E então você, para não passar toda aquela vergonha e perrengue de novo, não é às vezes até ser abordada por um outro adulto que cai de paraquedas na conversa e quer te corrigir, né? E aí você, para não passar por aquele perrengue, você dá lá o pacote de biscoito, o pacote, o suquinho para criança, o danoninho, sei lá o que você deixa de comprar, às vezes, uma coisa que você está precisando, de maior utilidade, e você compra só para você não passar vergonha o pacote de bolacha e o suquinho que a criança quer. Aí chega em casa, conversa com a criança, ela faz, né, promessas de que não vai mais acontecer isso, que nunca mais ela vai chorar, que nunca mais ela vai pedir coisas que não deve, blá. E aí, quando é a terceira vez que você vai no mercado, a criança novamente se esquece, novamente faz o show, ou seja, ela nunca melhora. Ela vai ficando cada vez mais ousada, ela vai ficando cada vez mais abusada, ela vai querendo cada vez mais. É a mesma coisa do seu Paulo Guedes e das suas reformas absurdas, porque primeiro quer uma reforma, porque assim vai crescer o país. Depois ele quer duas reformas, porque agora vai crescer o país. Depois ele quer a terceira, a quarta, a quinta reforma e nunca vai melhorar. Sabe por quê? Vou dizer, porque este governo não tem projeto social. Esse governo está governando somente e puramente para favorecer quem já tem, quem é o dono do capital, quem não precisa de salário mínimo, quem não precisa de aposentadoria, quem não precisa de transporte público, quem não precisa de saúde pública, quem não precisa de escola de qualidade, de universidade, quem não é negro. Esse governo só governa para o patrão e, e não vai fazer nada além disso. Então, minha gente, se eu fosse, se eu tivesse condições de informar o máximo de pessoas possíveis para se atentar, para abrir os olhos, para as ruas, irem para as ruas, não vai ter outro caminho para nós. É derrubar esse governo, primeiramente o Bolsonaro, depois o Mourão e quem quiser vir para atrapalhar o Brasil. Não tem cabimento, a gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar. Nós temos um imbecil que não sabe governar. Gente, isso é tão óbvio, sabe? Eu não sei porque que as pessoas. é, não sei porque que as pessoas não conseguem entender isso, sabe? Esse imbecil e ele ainda diz, sabe, que o Brasil, para ele, a dinâmica do Brasil é a seguinte: ele falou, palavras dele, tá na Carta Capital. No site da Carta Capital, ele falou assim, abre aspas, Brasil tem dinâmica própria de crescimento. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Brasil tem dinâmica própria de crescimento, fecha aspas. Ele quer dizer o quê? A mesma coisa. Ó, vou falar igual Jesus Cristo falava, sabe? Em parábolas, que é para ver se as pessoas entendem. E aí vocês fazem o favor de compartilhar esse vídeo para aquele teu amigo, sabe, Bolsonaro, para ver se ele entende, pelo amor de Deus, para ver se ele entende. É como se eu tivesse pegando, fosse fazer um bolo, qualquer bolo de qualquer sabor, um bolo simples, simples, o mais simples que você pense aí. E eu juntasse todos os ingredientes da receita e colocasse em cima da mesa e parasse e ficasse esperando que os ingredientes por si só se abrissem, se misturassem na quantidade certa, batessem a massa, fosse para o fogão, para o forno, esperasse 45 minutos sozinho e crescesse. Sabe? Depois se apresentasse ali na minha frente como num passe de mágica, simplesmente para eu degustar. É essa política que ele acha que o Brasil tem, que o Brasil cresce sozinho. Ah, então por isso a gente vai torrar as reservas deixadas lá pelo governo Lula e Dilma. Gente, esse homem torrou quase 40 bilhões de reserva.
Pelo amor de Deus, sem dar nenhuma explicação. Simplesmente torrou, sabe? É muito absurdo. É muito absurdo, sabe? Então, assim, ele vive no mundo da Lua, ele vive num planeta que não existe, não é? E a gente não sabe o que acontece. Eu sinceramente fico assim muito revoltada com o povo que não está nas ruas, tinha que estar dormindo nas ruas, tinha que parar a Avenida Paulista, tinha que parar o Recife, tinha que parar Fortaleza, tinha que parar Salvador, tinha que parar as grandes capitais do país e todos os lugares do país. E sentar lá, cruzar os braços e não deixar carro nenhum andar, não deixar ônibus nenhum andar, não fazer nada enquanto não se resolvesse isso. Porque o Brasil não vai crescer como o bolo sozinho, não vai. Não vai, não tem condições. Se o bolo precisa que a gente, que uma pessoa junte todos os ingredientes, saiba a quantidade certa que vai colocar, depois ponha lá no forno, espere os 45, 50 minutos passar para poder o bolo crescer, não vai fazer nada sozinho. A mesma coisa é o Brasil, não existe isso do Brasil ter dinâmica de crescimento próprio, isso é uma ignorância, uma estupidez que eu já ouvi. Não precisa nem ser economista, e eu não sou economista. Já estou até com vontade de fazer uma faculdade de economia também para poder entender sobre isso. Porque, gente, será possível que é tão assim difícil? Sabe, na vida real não é assim que essas coisas acontecem. O mercado financeiro está apavorado, parte dele por causa da queda do preço do petróleo, o preço mundial do petróleo subiu, na verdade, caiu, né, na verdade, e o coronavírus está aumentando. Então, isso também prejudica demais a economia do país, sabe? Demais. Só que essa do Brasil crescer sozinho é, é absurdo, simplesmente absurdo. E enquanto isso, né, o Bolsonaro continua arregando ou arranganhando a boca, os dentes, tudo que você pense aí, né? Que eu não posso ficar falando aqui, que eu sou uma professora, tem que manter o decoro, né? Para o Trump lá nos Estados Unidos, né? Por sua vez, sabe o que o Trump faz? O Trump parece aqueles amantes, sabe os amantes? Casado, muito bem casado lá, aí arruma lá a menininha bonitinha, lindinha, né? E aí ele vive sempre falando, eu vou separar, eu vou separar, eu vou separar. Nada presta, mas eu vou separar. Mas nunca separa. É a mesma coisa do caso Trump e Bolsonaro, é a mesma coisa. Trump vive falando que vai fazer tal coisa pelo Brasil, fala pro Bozo, né, que vai fazer tal coisa pro Brasil, elogia o Bozo, né, diz que o Bozo tá fazendo um grande trabalho, na onde, cara pálida? Na onde que o Bozo tá fazendo um grande trabalho? Só se for o trabalho de arregar para você, não é? Só se for o trabalho de permitir que você faça tudo que você quiser aqui, de mandar e desmandar. Aí o bom trabalho de capacho, aí sim ele está fazendo. O bom trabalho de capacho, o Bolsonaro está fazendo com maestria. Garanto para você que nenhum professor, mestre e doutor da área de educação não faz esse trabalho tão perfeito como o Bolsonaro. Sinceramente, não faz mesmo, né? E aí ele elogia o Bozo, só que, por outro lado, ele descarta qualquer possibilidade de promessa de não taxar produtos brasileiros, os produtos que chegam lá importados do Brasil. Então, assim, é o amante, sabe? Passa a mão, dá um beijinho, dá um abracinho, diz que vai separar da esposa, mas quando vê, o casamento tá lá firme e forte e ele nunca separa e acaba com a vida da novinha lá, da bonitinha. É o que o Trump tá fazendo com o Bolsonaro. Ele amassa Bolsonaro, dá um beijinho Bolsonaro, Bolsonaro abana o rabinho, e enquanto isso ele põe no do Brasil. Se é que vocês me entendem, né? É bem desse jeito. Ele falou que, né, abre aspas, faz um bom trabalho. Aí ele também falou assim que o Brasil ama ele, né? O Brasil ama ele com o Bolsonaro e os Estados Unidos também. Ora, cara pálida, quem disse que o Brasil ama o Bolsonaro? Em que mundo você vive? Você não lê jornal, não, meu filho? Acho que não, né? Tem necessidade para quê? Basta você dar uma ordem, não precisa nem ligar pessoalmente, basta qualquer um
Zé Ruela aí dá uma ordem, que aí o Bolsonaro, sabendo aqui, ele obedece. Ele treme e ele obedece, né? Não precisa de muita coisa. Por outro lado, Bolsonaro falou que estava muito feliz por estar nos Estados Unidos e que tem certeza que essa amizade vai ser muito útil no futuro para o Brasil. Ter essa amizade aí com a parte direita dos Estados Unidos. Ele não está sabendo não que os Estados Unidos está passando por um processo eleitoral, que daqui a pouco, se Deus quiser, esse miserável desse Trump cai fora. E aí talvez venha alguém um pouquinho melhor, porque eu também não espero muita coisa de qualquer um dos dois que ganha a eleição nos Estados Unidos não, tá, gente? Não espero, porque os estadunidenses têm muito disso. Você pode pôr todos os defeitos do mundo neles, menos um, que é o de não ser patriota. Eles são patriotas demais, eles não entregam um alfinete para ninguém que pertence a eles. Muito ao contrário daqui do Bolsonaro, né? Que entrega tudo sem nem pedir troco, né? Eles são muito patriotas para isso, sabe? Até quando vai esse servilismo do Bolsonaro com Trump? Só Deus sabe. Né? Aí, gente, disse que estava no jantar o ministro da parte daqui do Brasil, ministro da Defesa, o Fernando A. Silva, o chanceler Ernesto Araújo e o filhinho adorado Eduardo lá do Bolsonaro. Do lado do Trump, disse que estava a filha mais velha, a tal da Ivanka, e o marido dela, um tal de Jared. E aí, minha gente, sabe o que eu fico pensando? O que Trump deve ter falado depois que Bolsonaro e sua trupe bateu a porta desse jantar, hein? Acabou o jantar, eles foram embora. O Trump deve ter falado bando de babacas, né? Bandos de idiota, porque a cara do Bolsonaro olhando pro Trump na foto parecia a criança lá malcriada do mercado que eu falei ainda há pouco, que ganha o pacote de bolacha, o pacote do suquinho e o danoninho e tudo mais que ela quer, que é da mãe, né? Fica lá com cara de, né, os olhinhos brilhando, né? Era o Bolsonaro olhando pro Trump. Que patético, que coisa feia, que ridículo. A terceira e última notícia que eu tenho hoje é do ministro Weintraub, né? O ministro da Deseducação. Gente, vocês acreditam que ele teve a pachorra de insultar o doutor Drauzio Varela, porque o doutor Drauzio fez lá aquela reportagem, né? Apresentou a reportagem sobre as transexuais, né? Presas lá na Rede Globo, se não me engano foi no Fantástico, né? Não desse domingo, do outro. E o ministro, ele foi assim, insultou, né, o Drauzio Varela, falando que tomara que todos eles vá para o inferno, sabe, desejando o inferno para o Drauzio Varela. Sabe, disse que insultou que o ministro com esse trabalho e a Globo passando os transexuais, né, na televisão, disse que insultava a família e as crianças brasileiras. Sabe aquela história de família e os bons costumes brasileiros? Sabe, aquilo de antigamente? Pois é. Balela, né? Balela. Sabe por que é balela? Essa norma só vale para as famílias dos outros, né? Vale para minha, para a tua, né? Vale para a família dos oprimidos, vale para a família dos pretos e das pretas, vale para a família dos gays, dos índios, de todo mundo, mas não vale para a família do presidente, né? Não vale para a família do presidente que é envolvida em rachadinhas, não vale para a família do presidente que está aí até o pescoço sobre dúvidas no envolvimento de mortes de vereador, de vereadora, de milicianos, né? Não serve também para as pessoas, né, que fazem ali parte da amizade deles, né? Isso não faz. Agora, para os outros, valem, né? Eles não querem discutir a questão de ter acabado com o Bolsa Família, de ter isolado o Nordeste só porque o Nordeste não votou no Bolsonaro. Eles não querem discutir a queima das nossas reservas, né, que Lula e Dilma deixaram. Muito bem, mais de 376 bilhões em reserva, que é isso que está sustentando o Brasil até agora, porque senão nós estaríamos muito pior do que ficou a Argentina, tá?
Isso eles não querem explicar, né? Onde é que foi parar esse dinheiro, esses 40 bi que eles gastaram e estão aí gastando a rodo. 40 bi foi o último dia que contaram, né? Isso já tem quase um mês, certo? Não quer explicar principalmente o PIBinho da semana passada, né? O 1%. Isso eles não querem explicar, não é? Não quer explicar, senhor ministro da Deseducação, por que que a ciência brasileira está parada, né? Não quer explicar, mas eu explico. Está parada por falta de verbas. Não está parada por falta, está parada por falta de verbas. Com epidemia iminente, capaz aí de chegar e chegar forte no Brasil. Já chegou os casos. Já estamos com não sei quantos casos aí pendentes, aí suspeitos, sendo analisados, já tem alguns confirmados aí. E logo o Brasil, né, que era ciência de ponta, que ajudou quantas e quantas vezes aí a achar e produzir vacinas, que tem um sistema copiado de combate ao HIV e à AIDS, sistema de ponta, copiado em todo o mundo. Hoje não se morre mais ninguém com HIV e AIDS por se tomar os remédios, fazer o tratamento direitinho, vive uma vida aparentemente normal. E isso se deve ao AZT, remédio descoberto no Brasil. E nós estamos aqui agora simplesmente sentando e esperando que o mundo descubra a vacina talvez para o coronavírus. Nós não estamos participando desse processo por conta do quê? Dinheiro, verba. O que o governo fez? Comprou kit. Kit disso, kit daquilo para ser distribuído não sei na onde aí, caso haja uma epidemia. Mas a vacina, a ciência, sabe, o importante em si, isso ninguém fala nada. Isso o ministro da Deseducação não quer saber, não quer ver. Não é com ele, não está nem aí. Não é? Se alguém ficar doente da família dele, ele vai se tratar nos melhores hospitais aí do país, certo? Agora e o pobre, não é? E nós? Então aí vem me dizer que o problema é o Drauzio Varela que está fazendo o seu trabalho, que está fazendo o mínimo, garantindo o mínimo de política pública, e diga-se esse trabalho que o Drauzio Varela faz já há muitas décadas, desde a época do Carandiru, como ele mesmo conta, de graça, voluntário. Ele faz no seu horário de folga, tá? Aí ele garante o mínimo de política pública para essas pessoas, e aí vem o ministro da Deseducação e deseja o inferno. Inferno. Aí eu me lembro daquela outra passagem bíblica, que acho que é Jesus que fala, né? Que a boca fala aquilo que o coração está cheio. É verdade. Talvez o Weitraub ele tenha o inferno dentro dele, por isso que ele deseja o inferno para os outros, né? Então, assim, eu quero deixar aqui o meu repúdio para esse senhor e dizer ao Drauzio Varela: bato palmas, tiro o meu chapéu, se eu usasse chapéu, para o senhor, e continue com esse trabalho lindo, maravilhoso, que ajudou e ajuda milhares de pessoas detentas, que não cabe agora aqui o julgamento de porque está preso, porque deixou de estar preso. Mas sim a humanidade, a ação humanitária que o Drauzio Varela faz em seu horário de folga, voluntariamente, que não tira um centavo sequer do Estado brasileiro para desenvolver esse trabalho, tá? Se ele gasta dinheiro, provavelmente é do próprio bolso para fazer esse trabalho. Então, ó, eu acho que esse ministro deveria ser cortado, sabe? Deveria viver na época da França, sabe? A França da guilhotina. Pois é. Não só ele, mas todos desse governo. Deus me perdoe. Mas tem uma hora que a paciência da gente, ó, se cansa. Se cansa. Gente, eu vou finalizar esse vídeo dedicando este vídeo para a minha coleguinha de lives. A gente assistia, a gente trocava ideias. Eu não a conheci pessoalmente, mas era uma pessoa maravilhosa. A gente debatia bastante nos chats da vida por aí. O nome dela é Kíria e eu quero dedicar esse vídeo a ela,
que Papai do Céu a chamou na última terça-feira, hoje está com a semana, e nós ficamos sabendo apenas ontem. Eu quero dedicar esse vídeo à Kíria e quero que Deus conforte muito o coração dos seus familiares e dizer que a Kíria, acredito, seja uma pessoa muito iluminada, um ser maravilhoso. Era também uma pessoa muito consciente politicamente, lutava até o fim pela igualdade, pela fraternidade, pela humanidade do nosso Brasil. E então, por isso, eu acredito que Deus vai recolher ela, já deve ter recolhido ela em um bom lugar, e vida que segue, tá bom? Que os familiares sejam abençoados e sejam confortados, e que Kíria, um beijo aonde você estiver. Fica com Deus. Muito obrigada. Curta, compartilha, distribua esse vídeo e que Deus esteja conosco. Até a próxima.